Olá a todos, eu sou Ana Laura Germano e eu fui convidada pelo grupo FisioWork para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, gestão e planejamento estratégico e vou passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês e também da minha prática. Eu sou empreendedora e gestora desde 2018, me formei pela URGS nesse mesmo ano e desde então venho atuando com fisioterapia traumática ortopédica. A minha atuação dentro da fisioterapia com ênfase em lesões de ombro e cervical, mas também atuo agora principalmente na gestão da minha clínica de fisioterapia e pilates, liderando aí uma equipe multidisciplinar que conta com outros profissionais da área da saúde. A minha empresa, falando um pouquinho a história dela, ela começou em 2019, no final do ano de 2019, foi quando eu assumi uma clínica na qual eu era estagiária, que era só um estúdio de pilates, e assumi, então, com um propósito de transformar em clínica e de fazer crescer. E desde então, nos últimos 2 anos e meio aí, tive um crescimento de 71% no meu público, 218% em faturamento e 100% de espaço físico, que acabei mudando o espaço físico no meio do caminho aí no ano passado, fez um ano agora, e dobramos de tamanho. Iniciando a minha fala, então, eu gostaria de começar com uma frase que eu gosto muito de chamar atenção, que é: velocidade não é nada sem um bom plano de voo. E eu trago essa frase para minha vida, nos meus aspectos tanto pessoais quanto profissionais, e eu acho que isso é importante a gente reconhecer no nosso dia a dia, que não adianta a gente querer fazer um negócio, querer fazer que o nosso trabalho dê certo sem um bom planejamento. O propósito, então, da minha fala hoje é fazer com que vocês desenvolvam habilidades de empreendedorismo e gestão, a fim de obter sucesso e liberdade nas suas áreas de atuação, tanto educação física, nutrição e fisioterapia, com o objetivo de entender como iniciar esse planejamento estratégico, o que que é gestão, o que que é empreendedorismo, conhecer as principais ferramentas que a gente tem que se enquadram dentro da nossa área para gestão e controle de qualidade, conhecer esses tipos de gestão e o nosso propósito enquanto profissional e principalmente diferenciar as pessoas que existem dentro de nós, que são o empreendedor, o gestor e o técnico. Uma curiosidade que eu trouxe é que o trabalho técnico de uma empresa e a empresa que faz um trabalho técnico são coisas completamente diferentes e muito importante da gente sempre pensar. Então, iniciando, conhecendo o empreendedor, o gestor e o técnico. Atualmente, o principal erro que eu enxergo nos profissionais autônomos e nos profissionais que eu vejo hoje se formando no mercado é não se assumir enquanto empresa, é não assumir a sua profissão como um negócio, é simplesmente começar a atender, é se formar, até abrir, de repente, um consultório, mas pensar que por trabalhar sozinho, não precisa se reconhecer como empresa, se reconhece como a mesma pessoa, né? A física e a jurídica. E isso é o maior erro que a gente pode cometer. É importante que, a partir do momento que a gente inicia a nossa carreira de trabalho, na nossa profissão, a gente saiba identificar, então, onde estão essas pessoas dentro de nós, porque elas existem, elas estão ali. A gente só precisa saber qual pessoa aparece mais em cada um. Eu identifiquei essa pessoa em mim lá no passado, como empreendedora e gestora, e a pessoa técnica também, mas cada vez mais em mim vem aflorando o gestor. E é importante a gente parar e olhar em que momento a gente está. O empreendedor dentro de nós é aquele que é o visionário, é aquela nossa parte mais catalisadora de mudanças, né? E que vive no futuro. É nós, enquanto pessoas que a gente está planejando lá abrir um negócio, abrir nosso consultório, trabalhar numa academia, trabalhar numa grande clínica. Esse é o empreendedor. O empreendedor está sempre olhando lá na frente. Já o gestor é o nosso lado mais pragmático, né? É o nosso lado que ele planeja, que ele trabalha com previsibilidade. O gestor, ele vive no passado. Por quê? Porque o gestor, ele analisa dados, ele olha resultados, ele olha o que que aconteceu para eu conseguir continuar trabalhando. E o técnico é a nossa profissão, né? O técnico é aquilo que a gente ama fazer, que a gente se formou para querer fazer isso, para trabalhar com isso. É quem faz, realiza e vive no presente, né? O técnico é o nosso lado que acorda todo dia e diz: hoje eu sou fisioterapeuta. Hoje eu vou lá, vou atender meus pacientes, eu vou trabalhar na minha clínica, hoje eu vou lá, eu vou isso, eu vou aquilo.
Então, essas pessoas, elas existem dentro de nós, e é importante que haja um equilíbrio. E tudo bem se eu sou mais técnica, se eu sou mais empreendedora, se eu sou mais gestora. Mas as outras não podem ficar apagadas, principalmente aquelas que a gente tem menos, né? Que geralmente é aquilo que a gente menos sabe, é aquilo que a gente mais foge e vai protelando e deixando de lado. No final de cada tópico, eu estou deixando aqui alguns livros que são livros que eu li, livros que eu me baseio, e muitos deles eu leio e releio, muitas vezes até ao longo do ano, são meus livros de consulta, e que são grandes livros aí, temas que a gente tem dentro da área da gestão e planejamento, também liderança de pessoas, e eu deixo para vocês aí como uma consulta. Quando a gente começa, quando a gente se forma, a gente precisa definir o nosso propósito, né? E o nosso propósito, ele não é profissional só. Também é definir o nosso propósito pessoal, o que que a gente quer para a nossa vida, por que que eu me formei, por que que eu escolhi essa profissão. E quando a gente não sabe o que que a gente quer atingir, onde a gente quer chegar, a gente não vai para lugar nenhum. Então, se a gente quer atingir alguma coisa na vida, a gente tem que saber que coisa é essa, que lugar é esse, onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar enquanto pessoa? Bom, enquanto pessoa, eu quero ser um profissional top, eu quero casar, eu quero ficar solteiro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. E enquanto profissional, eu quero ser isso, isso, isso. E enquanto empresa, eu quero que a minha empresa seja assim, seja assado. Eu, Ana Laura, hoje meu propósito é promover saúde e qualidade de vida para os meus pacientes, ter uma clínica grande, com atendimento multidisciplinar, com uma equipe organizada. Então, assim, para definir esse propósito, é importante a gente se fazer algumas perguntas, né? O que que é importante para mim? É aquilo que eu falei agora há pouco. É importante para mim ser um profissional, trabalhar num lugar tal, ter uma família, ter um carro. O que que é isso? O que que é importante? O que que eu quero em cima disso, né? Em cima dessa importância para mim. O que é importante para mim é atender os meus pacientes, ter a minha clínica, ter o meu negócio para gerar liberdade para minha vida. Então, o que eu quero com isso? Quando eu quero isso? Para onde eu estou indo com isso? Onde isso vai me levar? Por que que eu quero e como eu vou conseguir fazer isso? A gente, quando define uma importância para nós, para nossa vida, e responde essas perguntas, elas vão nos nortear, principalmente no nosso período, às vezes, de formação profissional, né? Que a gente, bom, sou fisioterapeuta, e agora, o que que eu quero? O que que é importante para mim enquanto fisioterapeuta? Né? É importante eu ter uma clínica. Bom, o que que eu quero? Eu quero uma clínica. Quando? Né? No meu caso, eu queria para ontem, queria agora. Para onde eu vou com a minha clínica? Né? Hoje eu quero que a minha clínica se torne uma referência em atendimento multidisciplinar. Por quê? Porque eu quero promover saúde para as pessoas, porque eu quero ter liberdade de não estar na minha clínica o tempo todo. Como eu vou conseguir isso? Bom, eu vou montar uma equipe, eu vou chamar outra pessoa para trabalhar comigo, ou eu vou fazer isso sozinha. Então, essas perguntas elas vão nortear não só a nossa empresa, mas nós, enquanto seres atuantes dentro da nossa vida e da nossa empresa. Passando então os caminhos, né, que a gente tem para chegar, para guiar, né, que serão guiados pelo nosso propósito. É os caminhos do sucesso, da gestão e do planejamento estratégico. Pensando em sucesso, o sucesso ele não é sinônimo de dinheiro e sim de realização pessoal. Acaba que muitas vezes as pessoas confundem isso, né? A gente lê por aí sucesso, muito sucesso e pensa que sucesso é dinheiro. Só que a verdade é que o nosso sucesso, aquilo que a gente define como sucesso para nós, ele é recompensado com a prosperidade financeira, né, com o dinheiro. O sucesso ele é muito subjetivo. Para mim, sucesso é ter tempo livre para ficar com a minha família, para fazer o que eu quero, para poder ter um dia de semana livre na minha agenda, é morar num apartamento legal, é ter uma bicicleta legal. Então, isso é sucesso para mim, poder pagar um plano de saúde, e o que que eu preciso para adquirir esse sucesso? Dinheiro, né? O dinheiro vai me proporcionar esse conforto. Então, a gente define o nosso sucesso através lá do nosso propósito. Como a gente treina esse sucesso? Como a gente faz esse sucesso acontecer? É treinar as nossas habilidades e os nossos talentos, né? O que que eu sei fazer de bom? Eu sei gerir e sei atender paciente. Eu sou um bom educador físico, eu sou uma boa nutricionista. Eu vou treinar essas habilidades em que área eu me enquadro melhor, ter mais iniciativa e procrastinar menos. É que é o que a gente mais gosta de fazer, deixar tudo para depois. Conhecer e dominar a si mesmo, que também entra lá no nosso propósito, saber o que que nos afeta mais, o que que nos motiva mais. Escolher bons parceiros, tanto para o nosso trabalho quanto para a nossa vida, porque as pessoas que andam com a gente
no nosso trabalho, elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente quer. E na nossa vida precisam ser pessoas que queiram também seguir os nossos objetivos, que nos motivem, que façam a gente ir para frente, né? E nunca para trás. Saber como administrar e poupar os nossos recursos financeiros para que eles se multipliquem, né? E façam valer tudo aquilo que a gente quer. Ter entusiasmo e paixão pela vida e por aquilo que a gente faz. E estar sempre na busca constante de conhecimento. Tendo esses itens, assim, essas 8 itens bem claros, é impossível que a gente não obtenha sucesso naquilo que é importante para nós, né? Já na gestão e no planejamento, a gente percebe que a gestão ela é cíclica e contínua, porque a gestão ela acontece o tempo todo na nossa vida. Por mais que a gente não trabalhe, quem não trabalha com gestão, pense, eu não trabalho com gestão, eu só dou aula de personal. A gente trabalha com gestão. A gente trabalha com gestão de tempo, tu trabalha com gestão de pessoas, tu trabalha sozinho ou atende em uma clínica grande, num hospital, tu tá trabalhando com gestão de pessoas, tu tem que saber como lidar com os teus alunos e os teus pacientes que são mais difíceis, aqueles que faltam mais, tu tem que saber conversar com um colega, conversar com um médico. Então, a gente está praticando gestão o tempo todo, né? E aqui eu trouxe alguns tipos de gestão que mais se enquadram no nosso dia a dia, que é a gestão empresarial, a financeira, comercial, né, que é como a gente vai divulgar o nosso trabalho, a gente precisa entender um pouquinho de gestão comercial, pessoas e tempo, principalmente nas nossas áreas. Vocês já assistiram várias palestras aqui, e a gente sabe que treinamento físico e nutrição muitas vezes depende de tempo, né? Tudo a gente planeja os treinamentos, dietas, dentro de um período. Isso também é saber fazer gestão de tempo. É ver o que o teu paciente, o teu atleta, ele precisa, onde ele quer chegar, qual é o objetivo dele em um determinado período. E no nosso negócio é a mesma coisa. Qual é o objetivo da minha empresa, eu enquanto profissional, onde eu quero chegar, em quanto tempo, quanto que eu tenho para fazer isso, para quem que eu vou divulgar isso, quem vai estar comigo. Já o planejamento estratégico, ele envolve fazer, né? O planejamento é planejar aquilo que a gente está disposto a fazer, planejar o nosso trabalho. E aí envolve engajar as pessoas que estão contigo, níveis de organização, saber encontrar os problemas que o teu negócio envolve, te planejar, executar e controlar. Hoje, dentro da minha clínica, eu trabalho com mais 11 profissionais, e esses profissionais, cada um sabe o seu lugar. Hoje nós temos níveis de organização, nós temos uma gerente, eu atuo na gestão, tenho os outros colegas responsáveis por outras coisas. Diagnosticar problemas, às vezes a gente pensa, eu não tenho problema nenhum. Mas assim, tu tem que saber até o que que é um problema dentro da tua atuação profissional, né? O aluno que se atrasa demais pode ser um diagnóstico de problema, aquele que paga mensalidade atrasado, aquele que está desmotivado, aquela peça que tu usa, um aparelho que tu usa que está sempre quebrando e precisa de manutenção. Tudo isso, tu precisa fazer saber e ter claro esse diagnóstico de coisas que podem afetar de uma forma negativa o teu trabalho. E como tu executa, é muito importante no planejamento estratégico, porque a execução é o que tu tem de melhor a oferecer. Tu é o técnico, é a tua pessoa técnica ali, aflorando, mostrando tudo aquilo que ela sabe, da melhor forma possível, e fazendo com que as pessoas se encantem pelo teu trabalho, né? E o controle, que é ver tudo isso que a gente está fazendo, todos esses passos, por isso que eu deixei ali por último, é tu olhar para trás, execução, planejamento, diagnóstico, nível de organização, engajamento de pessoas, e ver como cada item desse está funcionando. Então, o controle é tu olhar tudo que tu fez nesse planejamento, e está tudo indo da maneira que tu quer, né? De acordo com o teu propósito. Para a gente fazer um bom planejamento, a gente pode seguir 5 passos e eu queria começar antes de tudo, falar que a gente não precisa ter uma clínica, tu não precisa ter uma academia, ter um lugar enorme para fazer um planejamento estratégico, né? O mais importante é começar. Eu quero falar isso antes da minha fala, de iniciar essa fala, porque quando eu comecei, eu não tinha nada, assim. Eu tinha pouquíssimo recurso financeiro, eu tinha um espaço físico bem pequeno, eu tinha um desafio pela frente, mas eu tinha um propósito bem definido, que era o que eu queria fazer, e eu ia fazer. Então, assim, comecem. Se hoje o que tu tem é uma sala, ou se o que tu tem é um computador para fazer atendimento online, se tu quer começar a tua empresa é um colega, começa. Faz o teu planejamento estratégico
com o que tu tem dentro de cada um desses passos que eu vou falar. E vocês vão vendo que as coisas vão surgindo. E o teu planejamento ele vai ficando cada vez mais alimentado desses itens, tá? São 5 itens, eu vou passar um por um, começando pelo ambiente interno, que é o quê? É o que acontece dentro do meu negócio. É olhar para dentro, olhar para si. É ver quem trabalha comigo, entender quem são essas pessoas, e às vezes não é um colega que está dentro do mesmo ambiente que eu, mas é um médico que trabalha comigo, porque ele também atende o mesmo paciente, o mesmo aluno que eu. É o colega que também tem contato com aquela pessoa, é a outra academia que ela frequenta. Então, assim, quem são essas pessoas? Identificar os pontos fortes e fracos de cada um. Hoje, dentro da minha equipe, no meu ambiente interno, eu tenho bem claro quem é a fisioterapeuta, o profissional que atende melhor idoso, quem é o profissional que sabe lidar melhor com uma gestão de crise, com um momento um aluno caiu, um paciente chegou passando mal, quem é aquele que sabe lidar melhor com isso. E se eu atendo sozinha, onde eu tô dentro de cada pessoa dessas, né? O que que eu vou ficar mais aflita se acontecer? Então eu vou treinar essas habilidades. É importante a gente ter isso bem claro, porque não adianta a gente cobrar de alguém aquilo que essa pessoa não vai conseguir oferecer. Enquanto tem uma pessoa lá cheia disso para oferecer e a gente tá fazendo uma guerra ali, uma guerra de braço, né, acontecer. Além disso, a gente tem dentro da nossa empresa, né, do nosso negócio, o financeiro, que aqui eu trouxe várias questões teóricas que é importante a gente ter uma noção e um conhecimento sobre elas, mas principalmente ali as primeiras que eu deixei sublinhado, que é o nosso capital de giro, despesas e lucros e fluxo de caixa. A gente tem que entender desses itens, porque isso é o pulmão do nosso negócio. E quando eu falo que é o pulmão, é porque assim, o nosso negócio ele vai respirar e às vezes com pouco ar, às vezes a gente vai estar sufocado, mas entendendo bem o que que é um capital de giro, despesa e lucro e fluxo de caixa, a nossa empresa vai conseguir ir para frente, o teu negócio vai para frente. Então, assim, começa devagarinho, mas tendo uma noção clara do que significa cada um desses, que não tem erro, mesmo quando a gente está ali no aperto, precisando de oxigênio, vai dar certo. E a identidade e cultura, que para mim, hoje na minha empresa, é o mais importante. É o que, inclusive, fez a minha empresa passar pela pandemia, que foi uma cultura bem estabelecida com os meus clientes. Fez com que todos os meus clientes, a maioria, se mantivessem. E fez com que também crescesse, né? O plano A, que é a minha clínica, cresceu. E eu agrego muito esse crescimento à nossa cultura de fazer todo mundo se apegar. A gente tem um vínculo, tanto com os profissionais que trabalham, quanto com as pessoas que frequentam. E quando a cultura é bem definida dentro daquelas aquelas pessoas que trabalham contigo, ela é transmitida para todo mundo, para os seus alunos, para os seus conhecidos, assim como eu estou fazendo para vocês agora. Concorrência, saber mapear como é que tu vai competir com ela e o que que tu vai sair perdendo sempre, o que que tu vai sair ganhando. Hoje a minha clínica ela se encontra num lugar que eu tenho 6 estúdios de pilates na minha volta, bem pertinho, assim, uma quadra depois da outra eu tenho 6. Eu já fui no 6, eu já fiz aula experimental no 6, eu já fiz consulta de fisioterapia em quase todos. E eu sei o que que cada um pode oferecer que eu não posso. Eu tento pegar o melhor de cada um. E também eu não vejo ele como os meus aliados inimigos, né, os meus arqui-inimigos, mas vejo como colegas que podem me ajudar em um momento difícil, que podem me ajudar até a melhorar o meu negócio. Hoje eu tenho a maior mensalidade do meu entorno e mesmo assim a minha clínica ela está sempre cheia. E também olhar as tendências de mercado, né, que é saber para onde o meu segmento está caminhando. Isso envolve o nosso ambiente externo dentro da nutrição, da fisioterapia, da educação física, para onde esse mercado está caminhando hoje? Como é que está a população do mundo que a gente vive? A população está envelhecendo de uma forma saudável, de uma forma doente?
Quem é que mora perto do meu negócio, né? Eu tenho uma população mais jovem, mais velha, mais mulheres, mais homens. O que que o meu público faz, né? O que que meu público está procurando? Como o meu propósito vai chegar nesse público? E também que parece uma coisa muito distante, que quando a gente não se olha como empresa, a gente pode até não dar bola, mas é como o governo e a economia afetam o meu negócio. Por exemplo, a pandemia veio aí para mostrar o governo afetou o meu negócio, afetou o negócio que muitos de nós trabalham, né? Quando fechou todas as academias, todas as clínicas. E aí? E como os planos de governo novos, os novos planos afetam aquilo que a gente faz? O governo ele tem intenção de construir mais praças públicas, academias ao ar livre, oferecer algum plano de alguma política de saúde que vai ajudar ou piorar aquilo que eu ofereço. Então, é sempre estar atento para isso. Em terceiro lugar, definir cenários para os nossos objetivos. Quando a gente pensa o que que a nossa empresa quer se tornar, o que que eu quero fazer enquanto profissional e negócio, eu tenho que pensar em três cenários, né? O otimista, que é tudo dando certo, tudo vai ocorrer como eu planejei, respondendo aquelas perguntas lá de trás, né? O que eu planejei, para quando eu quero, tá tudo dando certo, é um cenário otimista e eu vou agir dessa forma. Se der mais ou menos, eu vou ter um outro planejamento moderado. E o pessimista? A gente não precisa ter tudo de cada um, mas é importante a gente ter uma noção, um cenário. Bom, se der tudo errado, o que que eu vou fazer? E isso me ajudou muito porque eu tinha muito claro no final de 2019 esses cenários na minha cabeça. Bom, eu estou assumindo essa clínica, esse estúdio aqui, eu quero uma clínica, eu tenho tanto de dinheiro e se der tudo errado, o que que eu faço? Bom, eu vou ter uma reserva. E deu o tudo errado, né? Eu abri em dezembro, em março veio a pandemia, eu fechei, e aí eu saí do cenário mais otimista que eu tinha e fui para o mais pessimista. Mas eu tinha um plano. E era um plano bem básico, porque eu estava com o meu plano completo lá para o cenário otimista. Mas quando entrou a pandemia, eu peguei aquele plano pessimista e coloquei ele em ordem, assim, e dei o meu melhor. E deu tudo certo. Então, isso é importante a gente ter uma noção, é a gente não pensar só em uma opção. E definir bem a nossa identidade e a cultura, que, como eu falei hoje, a minha clínica, o que eu mais prezo é a identidade e cultura bem definida, é saber se tudo que a gente está falando, fazendo e agindo está de acordo com o nosso objetivo, né? Está de acordo com o meu propósito. Então, enquanto negócio, é o que nós somos no mercado, né? Eu sou uma academia, eu sou um consultório, eu sou um estúdio de pilates, eu sou um personal. Qual é a minha missão, né? Para que a minha empresa existe? Para onde eu quero ir com ela, né? Qual é a minha visão? E os nossos valores. Os nossos valores, eles vão guiar as nossas condutas e não vão permitir que a nossa empresa se desvirtue. E isso está muito conectado com a nossa cultura. Essa semana eu tive uma prova de valor muito clara, que foi uma aluna que ela não tem mais condições de ir, a gente não promove mais saúde, ela não tem mais cognitivo para estar lá, ela não entende mais o que que ela está fazendo lá. Então eu entendo que a gente não está mais promovendo saúde para ela, né? Ela não está dentro do meu propósito. Mas a filha queria que ela continuasse indo. E pagando, e tipo, bah, mensalidade super cara, tá pagando, beleza. Mas isso não tá dentro do meu propósito. Então eu fui conversar com a filha para explicar que ela não precisava mais ir. Então, assim, isso faz parte de um valor da minha empresa, que é manter as pessoas ali enquanto elas estão conseguindo se beneficiar do que eu ofereço. Uma marca que tem seus valores bem claros, que a gente conhece bem, é a Nike, que ela vende negócios esportivos, mas que está lá bem clara a missão dela, que é levar inovação, inspiração e inovação para atletas de todo mundo. E se você tem um corpo, você é um atleta. Então, a missão da Nike ela é muito bem cumprida quando a gente vê todo mundo por aí, quem faz e quem não faz atividade física, usando roupa, tênis, boné, enfim, né, da Nike. A visão é ser uma referência em artigos esportivos, mantendo um vínculo com qualidade de vida, primando pela qualidade, serviço e conforto. Também é uma visão que a Nike consegue se estabelecer em cima dela, porque a gente sabe que se a gente quer um tênis bom, uma roupa boa que vai durar, a gente compra da Nike. E os valores, que é incentivar a cultura do esporte, trabalhar com inovação, talento e promover a diversidade e inclusão. Também a gente vê acontecendo em eventos de paradesporto, a Nike patrocinando, a gente vê acontecendo quando eles lançam produtos de alta tecnologia, né? Então, a gente pode pensar que sim, eles cumprem muito bem. E a gente não precisa ser do tamanho da Nike para cumprir muito bem a nossa missão, visão e valores.
Passando por esses 4 passos, a gente consegue, então, definir de fato o nosso plano estratégico. A gente pega a nossa visão, que é lá onde a gente quer chegar, com as nossas metas, que é como e onde a gente quer chegar, o que que eu quero ser, o que que eu quero fazer, e a gente define objetivos para chegar nisso. Esses objetivos, eles são ações de melhorias para a nossa empresa. Quando eu defino esses objetivos, bom, eu vou fazer isso hoje, plano A. O objetivo é melhorar a forma que a gente conversa com os alunos sobre seus resultados. Como eu vou melhorar? E aí eu vou gerar ações de melhorias. E os projetos estratégicos são coisas novas, que para quem está começando é basicamente muito projeto, né? Projeto, projeto, projeto e começar a execução. E aí a gente usa metodologias ágeis, que são ferramentas que nos ajudam a organizar esses projetos. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas que vocês vão ver que elas nos ajudam, nos guiam para um começo e para meio e jamais o fim, né? A gente quer sempre crescer, crescer, crescer. Começando então nas ferramentas, tá? As ferramentas, eu queria falar que independente de qual ferramenta usar, qual metodologia a gente escolher, o mais importante é a gente saber mostrar o óbvio. É saber fazer aquilo que a gente sabe fazer e mostrar muito bem aquilo que a gente sabe fazer. Só que mostrar o óbvio vai além de tu chegar, atender a pessoa, deixar a pessoa ir embora, e aí tu tem um lugar legal, tu constrói um espaço legal, ou tu fez um curso muito legal no final de semana e tu não falou para essa pessoa. E às vezes ela tá ali numa relação de trabalho contigo, numa relação de prestação de serviço, e ela até já esqueceu quem tu é, ou ela já esqueceu porque a importância do teu trabalho. Ela tá indo, principalmente a gente vê muito assim, né? Na questão da atividade física, a pessoa se envolve e tá fazendo. Ah, eu faço já há 5 anos. Mas a pessoa nem sabe mais o que que ela tá fazendo. Né? Porque a gente não mostra o óbvio para ela, a gente não mostra, olha que legal o curso que eu fiz no final de semana, esse exercício aqui, ó, eu tô te ensinando porque eu aprendi, porque eu fiz um curso que eu assisti uma palestra de um cara assim que me ensinou assim assim. E a gente não precisa se exibir, é mostrar o óbvio. Ah, eu vou ligar um ar-condicionado aqui para ti, porque o ambiente geladinho é melhor, né? A gente faz atividade física melhor. Gente, é mostrar aquilo que a gente tem e as pessoas não enxergam. E comecem a fazer esse exercício com vocês. Quando vocês chegam no lugar, percebam o óbvio que ninguém está mostrando desse lugar. E a gente vê muitos colegas mostrando o óbvio hoje nas redes sociais e muitas vezes ganhando muito mais, né, do que a gente. E a gente pensa assim, bah, eu sei muito mais que essa pessoa e ele tá aí ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele sabe mostrar o óbvio, né? Então, vamos fazer esse treinamento, independente das ferramentas que tu usar, treina mostrar o óbvio do melhor que tu tem. Começando então, a gente tem a análise SWOT, que ela é uma sigla em inglês, mas que a tradução para o português ela nos traz as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do nosso negócio. Quando eu falo da parte de cima, forças e fraquezas, eu estou olhando para o meu ambiente interno, eu estou olhando dentro da minha empresa. Quais são as minhas vantagens? Quais são as minhas desvantagens? O que que eu posso fazer? Listem nesse quadradinho, eu sugiro que vocês podem fazer isso numa folha, né? E tenta fazer uma lista com 5 forças, 5 fraquezas do teu negócio. E oportunidades e ameaça, a gente está olhando lá para o ambiente externo da nossa empresa. A gente está olhando oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje? A oportunidade é o público que está envelhecendo, é o pessoal que está precisando fazer atividade física, é a galera que saiu da pandemia, que era sedentária e está vendo a importância, né, do exercício físico, da alimentação saudável, da fisioterapia. Quais são as ameaças que eu tenho? Hoje a economia é uma ameaça para mim. O meu concorrente abriu uma academia enorme na esquina, ou tem mais 3 nutricionistas aqui no prédio que eu atendo, isso é uma ameaça. Citem, busquem essas 5 ameaças e oportunidades que vocês vão conseguir fazer um planejamento e ação em cima disso. Então, assim, ó, me formei ou vou começar meu negócio, não sei por onde, faz uma análise SWOT que ela vai te guiar para fazer o teu planejamento e executar isso com mais clareza. Depois disso, a gente tem também os KPIs, que também é uma sigla em inglês, que são os nossos indicadores chaves de performance. É basicamente transformar o que a gente faz em dados. Hoje eu utilizo um software de clínicas de fisioterapia que me ajuda a transformar tudo em dados. Mas antes eu não tinha software, eu comecei fazendo no meu caderno mesmo, depois eu evoluí para uma planilha de Excel, né? Mas o mais importante é tu definir quais são os teus KPIs. E isso não tem uma regra,
Mas hoje, os meus KPIs principais, assim, que eu vejo que se aplica muito na nossa prática, é a nossa capacidade. Quantas pessoas eu consigo atender por hora? Quantos pacientes eu consigo atender por dia, né? Como que eu vou organizar a minha agenda? Eu faço 2 atendimentos por horário, 3. O nosso valor, né? Que se aplica àquilo que a gente ganha, em cima daquilo que a gente oferece, né? O valor, ele não tem a ver com o preço, porque a gente sabe que uma coisa pode custar R$ 1 e a mesma coisa pode custar R$ 10 lá na esquina. É agregar valor àquilo que a gente faz. A qualidade do nosso serviço é sempre ter uma medição clara da qualidade, lucratividade, rentabilidade e competitividade. Eu pego esses dados hoje, eu coloco eles em gráficos, eu visualizo, eu coloco no papel, porque é isso que faz eu gerar novos objetivos e novas ações. Então, a qualidade, por exemplo, a cada 6 meses eu chamo o aluno que entrou nos últimos 6 meses, né, e converso, bom, tu entrou com esses objetivos aqui, ou os pacientes da fisioterapia, né? Tu entrou com esses objetivos aqui, o que que tu cumpriu? O que que falta? Então, assim, é o básico, mas é transformar isso em dados para a gente poder alcançar mais resultados. Depois a gente tem o ciclo PDCA, que ele é muito bom. Eu me adaptei a usar o ciclo PDCA semanalmente para fazer a minha agenda, que também é em inglês, que é planejar, fazer, checar e agir. Então eu tenho esse hábito, no domingo à noite eu faço lá meu ciclo PDCA, né? Porque é um ciclo porque tu planeja aquilo que tu quer, tu faz, tu checa para ver se saiu legal, se ficou legal, e tu age de novo. E aí tu planeja, tu faz, tu checa e tu age. Isso é muito bom para qualificar os nossos processos e corrigir os erros. Então, assim, eu tenho um ciclo PDCA pessoal, né, que eu tento me avaliar como gestora, e eu tenho um ciclo PDCA da minha empresa. E aí que eu fico olhando, bom, o que que eu quero mudar esse mês, né? Eu quero fazer tal coisa lá na minha clínica. Eu vou lá e faço. Eu vejo se deu certo, né? Ah, deu certo, eu vou continuar fazendo. Não, não deu certo. Vou mudar. Aí eu mudo. Aí eu planejo de novo. Então, assim, ele é bem interessante. Eu aconselho, assim, todo mundo a usar para empresa e para vida. E por último, eu trouxe a 5W2H, que também tem a ver com as perguntas que a gente já falou antes, que é nos perguntar, né, dentro da nossa empresa, o que eu quero, por quê, quem vai fazer, quanto isso vai custar, como eu vou fazer, quando e onde. O 5W2H para mim foi um divisor de águas, assim, que estabeleceu foi quando eu consegui sair um pouco dos atendimentos e ir mais para o lado da gestão, que foi quando eu consegui anotar ali, bom, quanto que eu tenho, quanto que eu preciso para atender menos, quanto que eu preciso fazer os outros renderem, os outros serviços renderem para eu atender menos. Por que que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso só por fazer ou porque eu quero conseguir ter mais tempo para gerir melhor e aumentar o meu negócio? Quem vai fazer isso comigo? Né? Se eu não estou atendendo, quem vai atender no meu lugar? Quando eu vou parar? Né? E onde? Né? Onde isso vai acontecer mais no Pilates, mais na fisioterapia, mais lá na sala da nutricionista? Então, é outra ferramenta, assim, que eu acho que se enquadra bem, bem importante. Trazendo um pouquinho, então, da minha prática, da minha clínica e da minha prática como gestão, o propósito bem definido da minha empresa sempre foi promover saúde e qualidade de vida através do movimento ativo e da educação em saúde. Eu levo esse propósito, a gente respira esse propósito 24 horas. Então, assim, ó, tu passa pela porta, eu até vou voltar aqui, tu passa pela porta, tu já enxerga uma plantinha ali, a TV tá sempre passando uma atividade física, tá passando alguma coisa sobre saúde. O corredor que leva aos consultórios e às atividades é um corredor que no final dele tem um cantinho de descanso, que ele é todo perfumadinho, ele tem plantinha, tem almofada, que a gente estimula as pessoas a descansarem ali. E nesse corredor ele tem alguns quadros com imagens anatômicas e uma parede ali de autopercepção. Por quê? Porque eu não faço, eu mostro o óbvio para as pessoas, eu não deixo eles entrarem e passarem por ali sem se perceber. Então, assim, ó, chegou, pensa como é que tu tá te sentindo, como é que tu chegou aqui hoje? Tu tá muito agitado, tu tá ansioso, tu tá triste, tu tá estressado, aí as pessoas colocam lá a bolinha branca ali naquela caixinha, e na hora da saída a gente pergunta, e aí? Como é que estar aqui hoje te impactou? E aí elas vão lá e respondem. E a gente sempre tem respostas muito agradáveis, isso aí não foi montado, esse é o nosso dia a dia, essa foto até é de sexta-feira. E o quadrinho ali das imagens anatômicas
nos ajudam com educação em saúde, porque muitas vezes nossos pacientes estão lá, num atendimento, fazendo algum pilates ou fisioterapia, tem alguma dúvida, a gente, vamos lá, vem cá que eu vou te mostrar. Ao invés de abrir o livro, vamos lá no corredor. Ou, tu já percebeu que lá no corredor tem um quadrinho assim, assim? Dá uma olhada naquele quadrinho, vê o que que tu acha. E isso também faz parte do meu treinamento de equipe, que eu vou falar mais pra frente. A minha equipe hoje, ela tem 7 fisioterapeutas dentro de várias especialidades, 3 nutricionistas, 3 psicólogas e um fono. A minha estrutura, ela compõe 3 consultórios de atendimento e um estúdio de pilates. Toda a minha estrutura, ela foi feita, pensada para promover esse propósito, e a minha equipe, ela é bem treinada para passar esse propósito também, né? Para viver essa cultura. Então, hoje, todos os colegas se conhecem. Todo mundo tem que saber o que todo mundo faz. Todo mundo tem que saber quem é o nutricionista mais indicado para tu indicar um idoso de 90 anos que só quer melhorar a alimentação. Ou não, tem um aluno que ele quer, ele pratica vários esportes, ele precisa de uma atenção melhor. Eu não vou indicar a mesma nutricionista, né? Eu não vou indicar o mesmo psicólogo para um adolescente ou para um adulto. Então, assim, a gente tem esse olhar fino para os colegas dentro da equipe. E isso faz parte também do meu planejamento estratégico. Hoje, eu organizo através de uma liderança assertiva, que ela é feita comigo, né? Eu me dedico muito a estudar essas questões de liderança e gestão. Então, eu faço a minha equipe, ela é muito engajada, ela vive uma cultura de equipe muito forte. Todos os colegas e colaboradores que trabalham comigo são reconhecidos de alguma forma. A gente discute casos, as pessoas têm que estarem felizes. Eu digo, a gente passa a maior parte do tempo juntos, então a gente tem que estar feliz, né? A gente tem que ir para lá feliz. Eu quero ver todo mundo, por mais que às vezes a gente esteja cansado, que a gente tá, né, tá cheio de problemas, a equipe tá ali para se ajudar. Eu organizo reuniões mensais da equipe do Pilates e trimestrais do pessoal que usa os consultórios, né? Que atende em consultório. Por quê? As reuniões mensais do Pilates. Às vezes elas duram 20 minutos, mas essas reuniões, elas evitam desgaste dentro da equipe. Elas evitam que às vezes eu chegue e diga assim, fulana, tu deixou bagunçado de novo. Nossa, ninguém tirou o lixo hoje. Poxa vida, tu viu que o aluno tal ele reclamou e tu não deu bola? Isso gera desgaste, porque todo tipo de relacionamento precisa de diálogo, né? Então, todo mês a gente se reúne, vê o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, tem algum aluno que sinalizou algum problema, isso evita a evasão de alunos, porque às vezes uma instrutora traz a questão, fulaninha tá desmotivado, tô sentindo. Bom, então vamos para cima dessa pessoa, o que que tá acontecendo? Vou conversar lá com o psicólogo, o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? Isso funciona muito bem. O nosso WhatsApp, que ele é todo profissional e bem organizado, porque faz parte da nossa padronização de processos, tá? Então, eu vou falar do WhatsApp agora dentro da questão de padronização, que é tudo dentro do plano A, ele é padronizado, né? A gente tem padronização para tudo, desde a nossa equipe, que é toda uniformizada, dos pés à cabeça, literalmente, ao nosso processo de atendimento. Lá no WhatsApp a gente tem um grupo cheio de mensagens prontas, respondendo vários tipos de pergunta, porque assim, ó, se eu não tô lá e tá um colega lá, que tá há pouco tempo, é só ele lá naquele grupo pegar, que tá cheio de mensagem pronta. As aulas são padronizadas, a forma que a gente recebe o paciente é padronizado, o acompanhamento de resultado de todos os frequentadores são padronizados. Por quê? Porque um dos objetivos que eu tenho é não precisar estar lá mais o dia todo. Então, isso é uma coisa minha e eu estou padronizando um atendimento. E eu sei que todo mundo que chegar lá vai receber a mesma atenção, vai receber o mesmo carinho e tá todo mundo caminhando para o mesmo lugar. E as ações de fortalecimento e vínculo, que hoje é aí o meu carro-chefe, é o que eu amo fazer, né? Faz parte da gestão, a gestão é uma coisa que me apaixona e fazer essa fortalecimento de cultura é uma coisa que me apaixona. E foi uma das razões que a gente sobreviveu na pandemia, né? Como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente tem várias festas temáticas ao longo do ano. A gente faz carnaval, faz Halloween, Natal, e as pessoas esperam muito. E o Halloween é uma coisa que eles são fascinados, assim, porque a gente enfeita tudo, a gente se fantasia a valer. E no Halloween, como não podia, na pandemia, né? Como não podia fazer, a gente estava fechado, nós fomos na casa das pessoas. Simplesmente nos fantasiamos e fomos levar docinho na casa de mais de 60 casas na época, um sábado o dia todo. Então, isso faz com que as pessoas, elas vivam a clínica, elas vivam aquilo que a gente faz, elas anseiam por estar lá se sentindo bem.
né? A gestão, ela nem sempre é uma coisa que nos apaixona, que apaixona todos, mas é uma coisa que tem que fazer parte do nosso trabalho para que ele continue nos apaixonando, né? Porque se a gente não faz uma boa gestão e a gente começa a ganhar menos dinheiro, a trabalhar demais, a viver estressado e cansado, tu começa a te desmotivar e tu chega até a te questionar, bom, será que eu amo mesmo ser fisioterapeuta, nutricionista? Bah, será que eu quero mesmo ser educador físico porque tá tão chato? Mas às vezes a gente ter um olhar mais atento para a nossa gestão, né? O que que eu estou fazendo com o meu negócio e com a minha vida? Então é isso, eu tentei trazer um pouquinho dessa minha paixão, da minha experiência, um pouquinho de conceitos teóricos, e o mais importante é que vocês saibam que não existe um cenário perfeito para a gente começar. A gente precisa apenas começar que as coisas vão acontecer. Eu me coloco à disposição aí, no meu contato, para qualquer dúvida, e também o Instagram da minha clínica, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Girls with